vem do inglês, que a gente chama de industry, que é nada mais nada menos do que um setor da economia. Então, quando a gente fala de indústria na economia, sendo bastante assim, rígido no termo, a gente não está falando de fábrica, a gente está falando sim de um setor. Mas nesse conceito aqui que o Adorno Horkheimer traz para a gente, é a indústria bem nesse sentido fabril, de reprodução da cultura. E que isso, nesse primeiro entendimento, perderia o seu laço de identidade. Depois que a gente pode discutir, e aí já é bem mais moderno, já é século XX, tem uma economista francesa chamada Françoise Berranou, que ela escreve um livro que eu sinceramente considero um divisor de águas dentro do entendimento da economia da cultura, e o nome é muito simples: economia da cultura. Então, o que ela faz na discussão é como há esse encontro entre o processo criativo, o desenvolvimento dos bens culturais, que pode ser materializado numa peça de teatro, pode ser materializado num espetáculo, pode ser materializado numa brincadeira, pode ser materializado num brinquedo. E como é que esse diálogo ele pode ser sim benéfico e complementar aos valores simbólicos e identitários cidadão que o bem cultural já carregava tradicionalmente pela história. Como é que aquilo passa também a ser uma ferramenta, mas não exclusivamente, de geração de trabalho, geração de renda. Como é que a economia encontra a cultura de uma maneira harmônica e não simplesmente tentando encabrestar a cultura dentro de um modelo econômico. E mais importante do que isso, inclusive rompendo com alguns paradigmas tradicionais da economia, dos quais a gente está dois, que a gente chama de homo econômicos, que é um preceito, na verdade, que surge nos primeiros lógicas de economia do século XVII, e a questão do custo marginal. Vou me explicar. O que me diz o custo marginal? Se eu vou no supermercado e compro uma manteiga, o meu interesse de comprar uma segunda manteiga é menor, principalmente se a manteiga estiver cara. Por quê? Porque aquele determinado produto já está satisfazendo aquela minha atual necessidade. Se eu tenho 3 blusas brancas, o meu interesse de sair de casa, procurar vestir, sair, ainda mais que eu sou gordinho, então eu tenho que encontrar um formato legal que cabe em mim, vai ser muito maior esse custo, vai ser menor o meu interesse de comprar uma 4ª camiseta branca. Agora, com cultura, o que ela dialoga muitas vezes é diferente. E aí eu posso pegar, inclusive, exemplos que vocês mesmos tinham me falado aqui hoje. Muitas vezes, quando a gente tem contato, seja ele de consumo, ou seja, que tem uma relação financeira monetária, seja ele de participação, ou seja, que tem uma relação social comunitária, muitas vezes você fica interessado, na verdade, de ter mais, não de ter menos. O seu interesse, muitas vezes, aumenta, ele não diminui. Por exemplo, eu fui ontem na ópera, lá no Teatro Amazonas. Eu fiquei com vontade de assistir mais. Eu não fiquei com vontade, ok, já assisti, agora nunca mais quero ver isso. Não, eu fiquei com mais interesse do que eu tinha quando eu não, por exemplo, nunca tinha ouvido a orquestra. Isso acontece? Isso faz sentido para as nossas vidas? Faz. Por exemplo, as meninas nunca tinham tido aula de balé. Foram pela primeira vez e tiveram esse tipo de vivência. Elas vão querer mais ou menos? Mais. As que se interessaram, claro, vão querer mais. Isso inverte uma lógica econômica fortíssima. É o que a gente chama de economia de potência ou economia de escala. Então, quando eu consumo um determinado bem cultural, a priori, obviamente, se há um interesse, se cria-se uma ponte afetiva entre o bem e o consumidor ou participante, você tem interesse de ter mais daquela experiência. Eu estou tão elétrico porque eu acabei de tomar um sacolão pela primeira vez. Eu estava com medo, pra ser sincero, porque isso é língua de pirata, meu Deus do céu, nossa, vai ser disso. Tomei pela primeira vez. Estou com interesse de tomar mais agora. Não agora, porque também senão eu vou ter um ataque cardíaco aqui na frente de vocês. Mas no futuro, amanhã, eu estou com vontade de tomar mais. Por quê? A gente está falando de economia da vida, economia de vivência. Então isso aqui é a primeira lógica econômica muito importante. Segunda lógica, que a gente chama de homo econômicos, na verdade é reichiana, mas vamos lá, é o homem com desejos infinitos e recursos escassos. A economia da cultura, ela não quebra totalmente essa lógica, mas ela ressignifica essa lógica. Pensa muito bem.
Vamos dizer que eu tenho 2 maçãs. Eu estou com fome de maçã, você está com fome de maçã. Como eu sou uma pessoa muito legal, eu vou pegar uma das 2 maçãs que eu tenho e vou te dar. Quantas maçãs existem em mim? 2. Eu fiquei com uma. Antes eu tinha 2, passei uma. É um bem finito. É um bem, se eu cedo parte, por exemplo, do dinheiro que eu tenho para você, eu deixo de ter aquele dinheiro e passo para você. Agora, olha como isso é totalmente alterado quando a gente pega elementos mais intangíveis, como, por exemplo, uma ideia, uma proposta. Se eu tenho uma proposta e passo para ele, comunico com ele, eu não vou perder a minha proposta, a minha ideia, o meu projeto de intervenção. E mais, que a gente chama de efeito de sinergia econômica, ou seja, 1 mais 1 pode ser mais do que 2. Além de eu não perder a minha ideia que eu vou passar para ele ainda tem possibilidade de me dar um feedback, me dar um retorno e melhorar aquela ideia que inicialmente eu dei para ele. Olha só, que poderoso isso é. Isso pode parecer muito simples. No dia a dia a gente troca ideias, troca conversas, a gente está aqui trocando, por exemplo, hoje, muitas ideias, conversas, referências. Mas olha como isso pode ser economicamente interessante e economicamente destruidor das convenções tradicionais da economia sessentista. Como isso pode ser interessante quando a gente aplica isso à nossa realidade. Quando a gente tem um modelo de economia que sai da lógica de competição e entra na lógica de cooperação.